Resumindo aqui, para a gente retomar, paciente jovem, 16 anos, dor torácica e dispneia de origem súbita, na ausculta pulmonar tinha tudo normal, exceto a ausculta do pulmão, que tinha um freno toracocal, murmúrio diminuído e timpanismo aumentado no hemitórax esquerdo. Com esses achados, a hipótese diagnóstica mais provável era de pneumotórax, fez um raio-x de tórax e confirmou a presença do pneumotórax do lado esquerdo, pneumotórax com colapso parcial do pulmão. Não precisa solicitar nenhum exame complementar, porque trata-se de um pneumotórax espontâneo primário, não é secundário. Se for secundário, geralmente a gente faz uma tomografia, tá certo? Porque o paciente é emfisемatoso ou outra doença de base, é importante que a gente tenha um outro exame para visualizar isso. E nesse caso, paciente jovem, sem doença prévia, o diagnóstico é de pneumotórax espontâneo primário. A conduta, nesse caso, mais indicada é a toracostomia com drenagem fechada. Foi feito isso, o que é a mesma toracostomia em selo d'água. O dreno fica no quinto passo direcionado para o ápice. E aqui, depois da drenagem, pessoal, todos estão já ouvindo? Sim, professor. Podemos continuar, então? Paramos aqui, tá certo? Vamos continuar aqui. O paciente, o raio-x antes da drenagem e depois da drenagem. Dá para se ver o raio-x de tórax aqui com o dreno? Conseguem ver? Conseguem ver o dreno? Sim. Dá para ver que ele está meio angulado aqui, dobrado, né? Tem um kick aqui no dreno, tem uma dobra. Conseguem ver, né? Sim. E aqui no ápice, pessoal, o pulmão não expandiu completamente. Então, esse dreno, ele tem mais de 10 centímetros lá para dentro do tórax, está em direção ao mediastino, ele não foi em direção ao ápice, tá? E esse é um paciente que eu fui chamado para vê-lo, depois que ele já tinha sido submetido a essa drenagem, porque o pulmão não expandiu completamente. Nós vamos ver que o pulmão não expandiu completamente depois da drenagem. E no quinto dia pós-drenagem, ele continuou com um vazamento de ar. Vocês conseguiram ver aí que tem esse borbulhamento aqui no dreno, tá? Isso significa dizer que está vazando ar do pulmão. Ou seja, não tem casos em que não ocorre esse top do ar, essa parada. O pulmão, quando não expande completamente, ele não veda, tá certo? E ele continua vazando. E nesses casos, tem que ter outro tipo de intervenção. Por quê? Porque senão, uma drenagem torácica prolongada com escape de ar pode ocorrer contaminação do espaço pleural e infecção do espaço pleural, tá certo? E o paciente ficar por muitos dias com o dreno sem resolver. É uma indicação, nesse caso, de se corrigir aquele vazamento com um procedimento que a gente chama de... Vou mostrar aqui no slide seguinte. Quando o pulmão não expande completamente, quando tem escape de ar prolongado, existe a indicação de fazer o que se chama de retirada da bolha ou da blebe, que é chamada bulectomia, e além disso se faz um procedimento para o pulmão aderir à pleura, colar na pleura, chamada de pleurodese abrasiva.
se faz uma escarificação do pulmão, ou do pulmão não, da pleura parietal, para quando o pulmão expandir, ele colar lá na pleura. Isso é chamado de pleurodese abrasiva. Tudo isso é feito por uma incisão pequenininha de 2 centímetros, tá certo? Uma incisão ou no máximo 2, uma para passar a ótica e outra para passar as pinças longas e o grampeador e fazer esse procedimento, chamado de bulectomia e pleurodese abrasiva. Aí você, aqui tem uma tabelinha que eu tirei do livro, esse livro do Pearson, é um livro de cirurgia torácica, é um livro-texto. Pearson é um cirurgião torácico americano, faleceu recentemente, e tem um livro-texto de cirurgia torácica. Esse aqui é uma tabelinha mostrando, um quadro mostrando as principais indicações da cirurgia, tá certo? Dessa correção cirúrgica, da bulectomia, no paciente com pneumotórax. Pode ser feita depois do primeiro episódio, vocês estão vendo aqui a tabela, primeiro episódio, e depois do segundo episódio. Depois do primeiro episódio, indicação da cirurgia seria que, olha, escape de ar prolongado, estão vendo? Ou não expandiu completamente, depois da drenagem. Outra indicação é se o pneumotórax fosse bilateral. Se o paciente tivesse pneumotórax dos dois lados, também teria indicação de correção. Pneumotórax associado com hemotórax, pneumotórax hipertensivo, ou um pneumotórax completo, total, ou seja, todo o pulmão tivesse colapsado, que não era o caso. Nosso caso foi o escape de ar prolongado e o pulmão que não expandiu completamente. Pneumotórax. A outra indicação, pessoal, é pneumotórax recorrente. Ou seja, no segundo episódio do pneumotórax. Você pergunta, professor, e como é isso? Teve um pneumotórax 1 mês, 2 meses atrás, e ele tem outro pneumotórax do mesmo lado. Ou seja, recidiva do pneumotórax é indicação de correção cirúrgica, da pleurodese e da bulectomia. Entenderam aí? Alguma dúvida, pessoal? Não. Deu para entender ou não? Eu. Então, assim, indicação de vídeo para fazer bulectomia é pulmão não expandiu, escape de ar prolongado. Só assim, para resumir, assim, paciente que teve uma recidiva do pneumotórax do mesmo lado. Ou então do outro lado, pneumotórax contralateral. Tem um videozinho que eu postei lá no YouTube, que vocês podem copiar esse endereço aqui, e lá tem mostrando um paciente que foi submetido a uma videotoracoscopia, e tem umas bolhas, geralmente elas situam-se no lobo superior, no ápice, no segmento apical, do lobo superior, ou então no segmento superior do lobo inferior. Então, copie esse endereço, ou então bote meu nome lá, Antero Gomes Neto, que tem esse vídeo de um paciente com pneumotórax submetido a uma pleurodese abrasiva, uma bulectomia primeiro e em seguida a pleurodese abrasiva lá. Você passa uma pinça com uma gaze, escarificando a pleura parietal, exatamente para quando o pulmão expandir, ele aderir na parede torácica. Então, assim, esse foi submetido a uma videopleuroscopia, o pulmão expandiu completamente e aí, logo em seguida, os drenos foram retirados e o paciente, geralmente, quando se faz a videopleuroscopia e pleurodese abrasiva, você vai evitar recidiva em torno de 98%, 99% dos casos. Ok? Então, é um procedimento que resolve definitivamente o pneumotórax espontâneo. Depois de uma drenagem simples, o paciente pode ter recidiva. E se tiver recidiva, então é indicação da videotoracoscopia. Eu acho que assim, a ideia era nós apresentarmos então um caso clínico de um paciente com pneumotórax espontâneo, para que vocês tenham isso em mente de que eventualmente acontece, porque às vezes você pega, o paciente era rígido e
completamente sadio e adoeceu de repente? Pode. Pneumotórax acontece nessas pessoas. Eu abro aqui para alguma dúvida de vocês, perguntas. Vamos lá. Vamos lá, Vitória. Diga aí. Diga, Vitória. Alguma dúvida, questionamento? Vamos então ler o capítulo lá, tá bem? Eu recomendo que leia o capítulo de pneumotórax do livro de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Eu não sei se tem mais alguém, se o pessoal se saiu, ou se a internet caiu, alguém... Não sei se tem mais alguém ainda presente, eu acho que sim, o Rafael, o Matheus, o Ian, não é isso? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Pode... Quando o paciente, por exemplo, ele tem um pneumotórax... Quem está falando é o hemórax. Matheus? É o Matheus Zain, sou eu. Então, pois não, Deixa Matheus. eu ligar aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Quando o paciente tem um pneumotórax, por exemplo, e um hemotórax, nos dois casos, há indicação de fazer drenagem, certo? Isso. Então, você está falando... Tem casos em que há uma diferença na fase. Pronto. Você está falando de espontâneo ou traumático? Espontâneo. Pronto. No nosso meio é interessante que não é infrequente o paciente ter um pneumotórax espontâneo associado com hemotórax. E é interessante. Por que isso, né? Por que tem o hemotórax, eventualmente? Aí a explicação é o seguinte: paciente que teve algum antecedente de uma infecção respiratória, tá certo? De alguma pneumonia ou infecção respiratória que acabou passando, tomou um antibiótico, resolveu-se, mas ele desenvolve alguma aderência entre o pulmão e a pleura, tá certo? Nessas aderências pode ocorrer a formação de novos vasos, uma neovascularização, tá certo? A formação de vasos entre a pleura parietal e o pulmão, através dessas aderências, tá certo? E aí, quando ele tem um pneumotórax, que o pulmão colaba, entra em colapso, podem romper algum desses vasos que tinham na aderência e sangra para o espaço pleural e o paciente faz um pneumotórax com um hemotórax associado. Hemopneumotórax é uma indicação de se fazer uma correção por vídeo, tá certo? Fazer uma pleuroscopia, aspirar o sangue todo e fazer a bulectomia e a pleurodese abrasiva. No nosso meio acontece, mesmo não traumático, se ter associação de hemopneumotórax. A gente tem até um caso lá do Messejano que tinha um hemopneumotórax maciço e espontâneo, tá certo? Hemopneumotórax espontâneo. A gente até publicou esse caso, tá lá, depois vocês podem encontrar no PubMed. Alguma outra pergunta aí? Professor, Opa! decorticação só faz se for infecciosa a causa? Decorticação Tipo, só faz... Hã? A sua pergunta se for uma causa infecciosa? Se for uma causa... Infecciosa. Pronto. A decorticação é quando, por exemplo, daí é que a indicação de drenar precocemente o pneumotórax e se o pulmão não expande, tá certo? Até no máximo o 5º dia, você está indicando, opa, eu estou com um paciente com pneumotórax, eu estou acompanhando aqui na enfermaria e estou observando que não para de borbulhar. Então, antes de chegar no 5º dia, você no 3º dia, se não parou de borbulhar, já chama o cirurgião torácico. Chama o cirurgião torácico, porque esse paciente está borbulhando, o pulmão não está completamente expandido, porque se você deixar passar mais tempo, depois de 5 dias, pode infectar, pode criar uma pseudomembrana recobrindo a pleura visceral e o pulmão ficar o que a gente chama de encarcerado, tá certo? Ele não expande.
espontaneamente, ter que fazer uma liberação de toda essa fibrina que recobre a pleura visceral, fazer o que se chama de descorticação ou decorticação. Mas, geralmente, quando se drena precocemente, quando se opera precocemente, não ocorreu esse encarceramento. Ele expande normalmente sem precisar fazer a decorticação. Entendeu? Uhum. Pronto. Professora Anis, dá para... Ela não... O microfone acho que não está funcionando, né? Não. Miguel, Marcos, Alexandre, Joaquim. Alguma pergunta a mais? Professor, Marcos. Pois não, Marcos. Professor, quando realiza essa pleurodese, você faz uma, como é que diz, é como se fosse uma cicatrização entre as duas pleuras? Isso, Marcos. Quando a gente faz a retirada da bolha, chamada bulectomia, o pulmão é muito... a superfície da pleura visceral ela é bem lisa, tá certo? E ela, geralmente, as duas superfícies são lisas e elas não aderem firmemente, tá certo? Porque elas deslizam uma sobre a outra. Quando você faz uma escarificação, transforma a pleura visceral de lisa numa superfície cruenta, quando o pulmão expande, ele adere. Vamos abrir aqui uma aspa, traçar um paralelo com um reparo de uma câmara de ar, tá certo? De um pneu de bicicleta. Eu que sou do interior e andei muito de bicicleta, e eu ia do meu lugarejo para a cidade até os 14 anos de bicicleta, era 9 quilômetros. E eu ia de bicicleta. E, além das intercorrências de queda, né, nas descidas, né, uma vez por outra tinha um furo de pneu. E uma das coisas que a gente tem que aprender é reparar um furo de uma câmara de ar. Tá certo? A gente tinha aquela cola, mas tem que fazer, na câmara de ar que é lisa, dar uma lixadazinha, tá certo? Para ficar cruento e para a cola e o remendo pregar. Então, traçando um paralelo, então, fechando a aspa, a pleurodese é exatamente você promover essa aderência, que para o leigo a gente diz que fez uma colagem da pleura, mas é um processo de pleurodese, tá certo? Você induz uma reação inflamatória naquele local, tanto pode ser mecânico, como com a introdução de alguma substância irritante da pleura, que a gente só faz para doença maligna, como no caso de um derrame pleural maligno, derrame pleural neoplásico, se faz uma pleurodese com talco, entendeu? Exatamente para promover essa aderência do pulmão com a pleura. Pleurodese é isso, ok, Marcos? Deu para entender? Ok, professor, entendido. Pronto. E alguém mais tem alguma pergunta? Joaquim, está tudo claro? Sim. Vitória, está claro? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Bom, então assim, na próxima semana, hoje é 2, próxima semana 9, a gente ainda, não sei se as aulas estão retornando dia 9, quem está sabendo? Eu acho que até dia 9 nós estamos em isolamento social, não é isso? Sim. Aí, nós podemos virar o disco aí, virar a página e na semana que vem discutir um caso de outra patologia, de patologia pulmonar, por exemplo, nódulo pulmonar, tumor de pulmão, etc. Tá certo? Nós temos 2 casos de pleura. Por favor, leiam os capítulos lá de derrames pleurais e de pneumotórax, tá certo? E comece a estudar sobre conduta no nódulo pulmonar e neoplasia, esses 2 capítulos, e que na próxima quinta nós poderemos discutir, apresentar casos relacionados a estes assuntos, tá bem? Uhum. Ok, professor, obrigado. Então tá bem. Então, desejar um bom dia aí para todos e que continue se protegendo do coronavírus. E se tiver que sair de casa, eu recomendo que usem máscara, tá certo? Porque usando máscara, você não vai só estar impedindo
está se protegendo da contaminação de alguém que possa estar com coronavírus. E se por acaso você tiver coronavírus, também você vai estar protegendo os outros. Então, eu acho que assim a máscara ela é importante nesse sentido. Você se protege e protege o outro. E se o outro estiver usando máscara também, melhor ainda, porque o contato muito próximo, e nós sabemos que mesmo o portador, aquele que tem, que é assintomático, ele pode estar com coronavírus assintomático e pode estar transmitindo a doença e disseminando a doença. Então, usem máscara e se protejam, tá bom? E um bom dia para todos. Bom dia, professor. Obrigada. Um abraço. Ok, professor. Bom dia. Obrigado também, professor. Um abraço, Marcos. Um abraço, Joaquim, Jefferson, Miguel, Alexandre e professor Eanes. Um abraço.